Começamos mais um episódio do Reconversa, este programa, esse podcast que está no YouTube e que estamos fazendo, né, Valfrido? Isso mesmo. Meu parceiro aqui, estamos fazendo a convite do YouTube, porque resolveram que a gente tinha condições de contribuir para qualificar o debate na internet. E eu até tenho concordado com eles. Vamos ver. Hoje o nosso entrevistado é Guilherme Boulos, né, deputado federal, segundo mais votado do Brasil. Exatamente. Segundo mais votado do Brasil. Dizem que vai ser candidato à prefeitura de São Paulo. Também vamos falar por isso. É fazendo campanha? Nos respeitem, né? E eu acho que vai ser um papo bom. Eu e o Guilherme, a gente tem aí um passado, né? Eu lembro um pouco a música do Chico Buarque, como é que é? De todas as maneiras que há de amar, já nos machucamos. Com todas as palavras feitas para humilhar, nos afagamos. Mas aí, agora, Guilherme, já passa da hora, né? As coisas estão bem feias lá fora. A democracia ainda está sob ataque. Vocês estão do mesmo lado? Não faço política. Nós achamos que era hora de reconversar. E o nome desse programa é Reconversa. Olá, Guilherme Boulos. Olá, Reinaldo. Que satisfação estar nessa reconversa contigo. Com essa introdução poética, Chico Buarque está aqui também com o querido Valfrido Vardi. Eu acho que foi muito isso. Acho que o destino pregou peças em todos nós. Sim. Aliás, digo aqui, vou dizer em público, né? Apesar de termos nos machucado com muitas palavras, Reinaldo Azevedo talvez seja o último liberal autêntico desse país. Porque o liberalismo brasileiro gosta desde sempre, desde muito tempo flertou com o escravismo, flertou agora com o autoritarismo, Paulo Guedes, Bolsonaro e tal. E eu acho que o Reinaldo, de algum modo, manteve as suas hastes liberais em todos os momentos. E nesse momento que a gente enfrentou um mal muito maior, né? Risco fascista, autoritarismo no Brasil, de algum modo isso aproximou em várias pautas, e principalmente na causa democrática, a esquerda, os socialistas, de liberais contra essa tragédia que a gente viveu. Estamos aqui, nesse novo contexto e nessa reconversa. Ainda que os liberais que topam essas conversas hoje não lotam uma Kombi, mas manterei e ficarei até o último homem. Vamos lá, Valfrido. No ano 2001, depois de terminar a faculdade de Direito, prestei vestibular, Reinaldo. Você cursou Direito? Eu cursei Direito, dizem. Verdade. Eu frequentei. Frequentou. Frequentei, me deram um pedaço de papel e, enfim, Você depois sabe que eu não. Mas você é muito melhor jurista do que eu. E aí eu me candidatei à Faculdade de Filosofia da USP e lá, no ano de 2001, eu sempre via um rapaz magro e eu tinha curiosidade, aquele cara estava sempre... Eu via que ele estava sempre ali meio amassado, meio mal dormido. Desculpa, eu sempre te vejo aqui, você está sempre assim e tal. Parece que você veio, sei lá, de um ambiente não urbano. Eu falo, não, eu sou militante do movimento social. Eu sou do movimento dos trabalhadores sem teto. Eu falei, que é isso? 2001. Primeiro, qual é o teu nome? Meu nome é Guilherme Boulos. Eu conheço o Guilherme Boulos desde 2001, meu amigo há 22 anos. Portanto, é importante falar para o nosso público sim. De onde vem a nossa relação, de onde vem a nossa amizade, que para mim é muito forte, para ele mais ou menos. E eu quero dizer que esse ano eu tive uma surpresa muito grande. O Guilherme Boulos foi eleito, como você mesmo disse, o segundo deputado mais votado do país, o primeiro mais votado progressista em São Paulo. Uma votação esmagadora. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse ver aquele cara meio amassado, de terno, no parlamento. E quer saber uma coisa? Eu vou fazer essa pergunta, mas eu sei a resposta. Você está gostando do parlamento? Lá no parlamento, eu tinha uma expectativa muito ruim. Eu pensei muito, Reinaldo, antes de ser candidato a deputado. Porque a gente sabe, acho que quem está assistindo a gente, está vendo essa conversa, sabe o que é a hegemonia do parlamento brasileiro? E não é de hoje, certo? Não é essa legislatura, não é só a legislatura passada, foi piorando.
Mas a hegemonia do parlamento brasileiro é um pântano, é o centrão, são grupos ali de interesses difusos que são sócios de qualquer governo. O centrão estava no governo Bolsonaro, agora vai constituir base de apoio ao governo Lula, como já constituiu lá atrás. Isso não é o problema de um governo, isso não é um problema moral, como muitas vezes é colocado. Isso é um problema da estrutura política brasileira, da forma de eleição para o parlamento, da personalização, do clientelismo que graça na atuação parlamentar, na eleição parlamentar. Então eu fui com uma expectativa muito... falei, sei lá, será que não tem espaço? E estava dizendo esses dias para o Valfrido, por isso que veio a provocação dele, e a história do terno, que foi a coisa que eu não me acostumei ainda exatamente. Mentira. Não, mas aí, assim, eu vi que dá para fazer mais coisa do que eu imaginava que desse para fazer. Né? Mesmo o parlamento sendo aquilo que é, que todo mundo sabe o que é, tem espaço, tem brecha para fazer a disputa política. Né? Ali, de algum modo, é uma caixa de ressonância. Esse debate do Banco Central, os debates agora do preço dos combustíveis, os grandes debates nacionais, embora não necessariamente se resolvam no parlamento, se discutem no parlamento, tem um embate no parlamento. E eu acho que isso dá para fazer, tentar ali direcionar e puxar a política do parlamento. Você sabe, Guilherme, o parlamento brasileiro, tem até um estudo do Jorge Caldeira a respeito, o parlamento brasileiro na América Latina é um dos mais longevos, se você considera o funcionamento dele. Raramente, inclusive no Brasil, mesmo na ditadura, ele funcionou. E você não é o primeiro, seja a esquerda, seja a direita, seja o liberal, dizer assim, o parlamento brasileiro, no seu conjunto, ele é melhor do que se você pegar apenas cada parte. Ou seja, quando você faz a soma, né, a soma não reproduz exatamente as partes, porque vistas por si não são tão boas assim. Eu entrevistei o Lula algumas semanas e o presidente Lula disse, desta vez, o que me disse lá atrás, no dia 1º de abril de 2021 ainda, ele disse, o Centrão foi eleito. Ele tem voto. Eu preciso governar com quem tem voto. Agora, é preciso saber o que se quer fazer com o Centrão. E, portanto, é a velha história. Acho eu, não sei aí, você diz, mas se você tiver que conversar com o Centrão, você tem que conversar com o Centrão. Vai. Desde que, depende de conversar o quê? Essa é que é a questão. Mas eu acho que tem 2 pontos, Reinaldão. Um o Centrão foi eleito. Mas por que o Centrão é sempre eleito? Certo? Sim. Por quê? Acho que a pergunta pode ser colocada de outra forma. Sim. Por que a esquerda já elegeu 5 vezes um presidente da República e nunca passou perto de ter maioria parlamentar no Brasil? E tem o Congresso mais conservador da história. Pois é. Por quê? Sim. Eu acredito que é porque o modo de eleição do parlamento ele é um modo que estimula a despolitização, o clientelismo e o personalismo no voto. A eleição presidencial, por mais que você tenha figuras, personagens, você polariza projetos políticos. Estava muito claro para a maioria do povo brasileiro qual era o projeto representado pelo Lula e qual era o projeto representado pelo Bolsonaro. Será que estava claro para as mesmas pessoas que votaram qual era o projeto representado pelo deputado do PP do Maranhão ou do PSD de Minas Gerais ou do... Sabe? Não estava. Essa eleição parlamentar, eu acho que é pelo modo. Eu defendo uma reforma política com voto em lista. Porque o voto em lista é o caminho para que você possa... Explica o que é voto em lista. Distrital misto, vai, depois eu explico também o que é. Tá. Explica. O que é o voto em lista? O voto em lista é o seguinte, você não vai votar num candidato. Você não vai votar no Boulos para deputado federal ou no Zé das Couves. Você vai votar numa lista partidária. E essa lista, ela tem um projeto. Ela está ligada a um candidato presidencial, ela defende determinadas bandeiras e, dependendo do quantos votos tiver nessa lista, vamos pensar, são 40 nomes, certo? 50 nomes. Se ela for muito bem votada, vai eleger até o 30, até o 40. Se ela for pouco bem votada, mais ou menos, vai eleger 20. Se ela não tiver poucos votos, vai eleger os 3 primeiros da lista, é uma lista numerada. Então, isso faz com que a maneira como se dá o voto parlamentar hoje, que é o carilá, eu tenho ali meu curral eleitoral, eu boto uma emendinha aqui e acolá, eu vou lá, passo a tua prima na frente da fila
do posto de saúde, o filho de não sei quem na fila da creche, faço uma negociação, boto um cascalho na rua, um asfaltinho, e é essa relação que forma o Centrão. O Centrão é uma máquina clientelista de voto, né, e por isso que ele é amorfo do ponto de vista político e ideológico e se adapta a qualquer governo. Acho isso para dizer o Centrão. Agora é lógico, Reinaldo, o que você trouxe aqui, o que o Lula falou para você na entrevista, bom, esse é o Congresso que nós temos. Uma coisa é o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade da representação política. Esse é o que nós temos. Se o Lula não conversar com o Centrão, simplesmente ele não vai estar conversando com 300 dos 513 deputados. Não existe isso. Não se governa. Você não acha que o seu voto é um voto bastante personalizado também, o que não é ruim? Porque você é identificado com uma causa. Eu estou funcionando aqui como advogado do diabo. Eu gostaria do sistema distrital misto. Isto é, metade dos deputados, vai lá, a gente escolhe por distrito, outra metade eu voto na pessoa. Porque eu não pertenço ao distrito do Guilherme Boulos, mas quero votar nele porque reconheço legitimidade na luta dele. Não seria uma coisa melhor assim? Não, eu acho que o distrital misto é melhor que o distrital puro, com certeza. Agora, com o sistema clientelista que nós temos hoje no Brasil, você aplicar o distrital sem outras modificações significa aí dar o poder completo para os coronéis locais. Sim, seria um desastre. Então, a reforma política ela tem que ser de conjunto, que vai pegar desde financiamento, vai pegar a forma do voto, que eu acredito que tem que ser em lista, vai pegar o fortalecimento dos partidos, né? E aí, nesse sentido, a identificação dos partidos com causas. É lógico, o que você falou do personalismo, Reinaldo, pô, a política, historicamente, no nosso continente, na América Latina, ela é profundamente personalizada. Ela é feita com figuras. E hoje lá no norte também, né? Pois é, cada vez mais, o populismo de extrema-direita e tudo isso. Agora, o problema é essas figuras, quando essas figuras representam ideias, isso é parte do jogo. Quando essas figuras representam favores, e você não sabe se o deputado que você elegeu vai votar a favor ou contra a reforma da Previdência, vai votar a favor ou contra o teto de gastos, vai votar a favor ou contra a redução da maioridade penal. Ninguém sabe, as pessoas não lembram Como eu sou teu amigo, eu vou votaram. fazer essa pergunta. O que você está dizendo, basicamente, é que o povo vota mal e que você é a quintessência da representação popular no parlamento. É isso? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que o sistema político faz com que as pessoas votem não a partir de um debate dos grandes temas da sociedade, mas votem a partir de pequenos interesses locais. A lógica vicia. Culpar o povo por isso é uma loucura. Você falou uma coisa aí, a gente está chamando de você porque a gente conhece o Guilherme, eu já falei isso aqui no nosso primeiro programa, segundo programa. Estou achando que eles são mais amigos do que eu. Quando a gente, o nosso segundo, Afinal, a nossa Reinaldo segunda me chamou conversa... de pé sujo aqui logo no início da conversa. Você viu que eu nunca fiz isso. A nossa segunda conversa com o Silvio Almeida, a gente tratou o Silvio Almeida por você, porque a gente tem uma relação de amizade com ele, como temos com o Guilherme. Quando estreamos o programa com a ministra Marina Silva... Senhora. Porque a gente... Mas nós choramos com ela. Nós temos uma relação civilizada e tal, mas não é uma relação de amizade com o Guilherme. Você falou uma questão aí, e eu queria que você pensasse, eu acho que eu discordo. Você disse assim, Lula e Bolsonaro havia 2 projetos. Você acha que os 49,1% de votos que o Bolsonaro teve, o que é voto para danar, era voto num projeto? As pessoas... Eu não estou querendo discutir a consciência das pessoas ao de votar, mas é projeto, elas sabiam, tinham... eu quero aquilo que o Bolsonaro representa? Acho que não, né? Acho que não. Tá. Quando eu digo que Lula e Bolsonaro representavam 2 projetos, é que estava nítida a diferença dos dois. Para quem? Para a maioria dos seus eleitores, não para todos. Por exemplo, não por acaso o Lula ganha de maneira avassaladora entre eleitores com menos de 2 salários mínimos e o Bolsonaro ganha de maneira contundente entre eleitores com mais de 10 salários mínimos. Isso é uma diferença de projetos, de representação social. Aí é. Certo? Agora, naturalmente, nem todos os eleitores... Uma diferença gigantesca no Nordeste a favor do Lula, claro. E já o Bolsonaro... E no Centro-Oeste, com predomínio do agronegócio, uma diferença também gigante a favor do Bolsonaro. Agora, isso não quer dizer, linearmente, que todos os eleitores do Bolsonaro votaram num projeto e que todos os eleitores do Lula votaram num projeto.
Parte dos eleitores do Lula votaram, inclusive, vinculados a uma ideia de que, quando o Lula foi presidente, a vida estava melhor, né? Parte dos eleitores do Bolsonaro votaram no Bolsonaro por antipetismo, por um antipetismo que virou doentio, de falar, vale tudo, vale destruir o país, vale eleger um fascista para que o Lula e o PT não entrem. Essa história, eu acho que a esquerda, Reinaldo, entendeu, pelo menos num primeiro momento, muito mal a eleição do Bolsonaro. Isso dificultou, durante os 4 anos do governo dele, a gente dialogar com uma parte do público que votou nele. Porque, às vezes, de automático, a pessoa votou no Bolsonaro, a nossa reação enquanto esquerda era fascista, racista, homofóbico, misógino, e despejar tudo aquilo que o Bolsonaro e que o bolsonarismo, estrito sensu, em 57 milhões de pessoas, que foi quem votou nele em 2018 e o elegeu em 2018, e que, em sua maioria, não são. Não, graças a Deus. Vocês imaginem, vocês estão nos acompanhando, 57 milhões de fascistas no Brasil. Eles já teriam tomado poder, porque eles têm método. Né? Exatamente. A gente sabe qual é o método deles. O método deles é que ele se revelou no 8 de janeiro. Você imagina se são 57 milhões. Com 10 mil pessoas, 15 mil no 8 de janeiro, eles já fizeram aquele estrago. Ou então, seja, os eleitores do Bolsonaro, no seu conjunto, não são fascistoides, não são fascistas. Se você fizer uma pesquisa para os eleitores do Bolsonaro, como foi feita no 8 de janeiro? Para o Brasil inteiro. Você é a favor ou contra aquilo? 92%, acho que deu na pesquisa do Datafolha, rejeitou. Sim. Qual a importância da pauta de costumes, que é muito cara ao PSOL, seu partido, para o apoio ao Bolsonaro? Eu acho que, e aí não é só o Bolsonaro, Valfrido. A extrema-direita internacional, olha o discurso do Trump, olha o discurso do Orbán, na Hungria, olha o discurso da extrema-direita italiana. A extrema-direita, ela se ergue por várias razões. A gente podia aqui citar os vários fatores, né? Porque conseguiram capturar bem o algoritmo da rede social e atuaram nisso. Porque atuaram na Europa e nos Estados Unidos em relação aos imigrantes e construindo uma narrativa de que os imigrantes eram a causa do desemprego no meio oeste, de setores tradicionais, por aí vai. Um dos fatores que é quase uniforme no discurso e na ascensão da extrema-direita foi uma reação ao avanço de pautas progressistas, por exemplo, a pauta das mulheres, que eu não chamo de pauta de minorias, porque as mulheres não são minorias. No Brasil, os negros e negras não são minoria sociológica, no sentido de ter menos direitos efetivos. Claro, mas não minoria quantitativa. Não. Essas pautas, então, quando, por exemplo, a luta antirracista no Brasil ganha um corpo e uma voz, não se aceita mais que chegue num boteco alguém e comece a contar as velhas conhecidas piadas de preto. Não se aceita mais que se assedie uma mulher que passa na calçada e na rua e isso seja tratado como algo normal e aceitável. Normal, aceitável, ainda que se ela não sorria porque ela é mal amada. Não se aceita mais que se agrida, espanque, faça bullying com uma pessoa que tem orientação sexual diferente da tua. Esse tipo de empoderamento necessário de determinados debates que entraram numa caixa chamada pauta identitária, que eu acho que é muito reducionista, não diz nada sobre os temas, gerou uma reação. Então, o tiozão que estava acostumado a ser machista com a esposa dele, que estava acostumado a ser racista com a empregada dele, que estava acostumado a ficar... a contar as piadas idiotas de sempre no churrasco, achando que tem graça. Exatamente, achando que era legal, a ficar fazendo ataque, chamando de viado o colega de trabalho dele que era gay. Essas pessoas, quando começaram a ter freios, falaram, nossa, esse politicamente correto, a vida está ficando muito chato, a gente não pode nem mais fazer uma piada, a gente não pode falar mais nada. E existe um campo da sociedade que é conservadora, que se formou nesses valores preconceituosos, atrasados, que se sentiu perdendo espaço na narrativa e no debate público com o avanço dessas pautas. Como essa turma se expressou politicamente? Em torno da extrema-direita, que reproduzia disso. Isso é um absurdo. Isso é um ataque à liberdade, eu não poder fazer uma piada viraram paladinos da liberdade, que é sensacional. Viraram. Os maiores autoritários, herdeiros do fascismo, virou paladino da liberdade. Então, acho que é essa relação que tem. E isso não pode nos fazer recuar em relação a essas pautas, que é o que eles querem.
criar uma ideia de que essas pautas são antipopulares, de que essas pautas não dialogam com absolutamente ninguém, então se recue para poder frear a extrema-direita. Não. Essa expressão e crescimento da extrema-direita, dentre outras coisas, é subproduto e resultado do avanço necessário dessas pautas. Como você vê, a tese, ela me parece que ela pode encontrar sustentação também em questões econômicas. Também há uma classe média meio depauperada, digamos assim, pela modernização, pela globalização, porque uma outra coisa comum da extrema-direita mundo afora é chamado antiglobalismo, no sentido de que a globalização trouxe os deserdados e, na verdade, há uma espécie de... Você já deve ter sido chamado alguma vez de agente do Soros. Já, da CIA, inclusive. Da CIA. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero deixar claro, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Essa globalização teria eliminado as características do capitalismo nacional, do interesse nacional. E é engraçado, porque às vezes isso tem um certo sotaque que lembra um pouco uma esquerda antiga, que também tem isso. Nos Estados Unidos tem isso. Trabalhadores pobres, aquele cinturão mais pobre ali, aquele meião, né, os rednecks, é o Partido Republicano de agora, esse do Trump, que nos representa. Porque, na verdade, quem gosta da globalização são os democratas, eles sim estão ligados, né, ao globalismo e tal. Né? Queria saber. Porque tem isso, e isso... Veja só, obviamente eu não concordo, mas eu digo isso é verossímil. Só para quem não sabe, a diferença entre o verossímil e o verdadeiro é o seguinte. O verdadeiro é verdadeiro, não preciso explicar o que é. O verossímil é aquilo que verdade. É acreditável. Assim, ele parece ser verdade. Né? O verossímil parece ser verdade. Sabe o que eu acho, Reinaldo, nesse ponto, e você notou muito bem? Eu acho que teve uma apropriação de pauta. Porque, veja, de fato, assim, o chamado globalismo tem vários aspectos. Um aspecto, por exemplo, de troca cultural, de cosmopolitismo, que eu considero, e a esquerda em geral considera bastante positivo. Né? A esquerda, aliás, desde sempre é internacionalista. O movimento socialista se constrói numa relação internacional. Eu que fui trotskista, sei pois bem. Você... Aqui nós temos um representante legítimo da Quarta Internacional, da Libelu, sentado nessa mesa. Depois você procura o que é Quarta Internacional, não vai dar para explicar, mas enfim, é isso. Ou seja, existe um outro aspecto disso que é o neoliberalismo econômico, da chamada globalização. O neoliberalismo econômico chegou e disse o seguinte, com Thatcher, com Reagan, no fim dos anos 70, no início dos anos 80, diz, olha, não pode haver mais fronteiras. O fluxo de capitais não pode ter limite. Né? Então, isso significou um poder econômico transnacional, ligado a grandes corporações econômicas, em contradição com um poder político nacional. E isso é parte da contradição que nós vivemos hoje, quando se fala o mercado, né? Quando se tem toda a chantagem econômica nos temas cotidianos que nós vemos aqui no Brasil. É uma contradição entre, de um lado, um poder político mais fraco nacional, porque você não tem uma instância de regulação global do mercado financeiro, e um poder econômico internacional. Isso em muitos países, inclusive em países do norte, pelo sistema de concorrência, levou à desindustrialização e ao desemprego, sem alternativa a setores dessa classe trabalhadora. É o fenômeno do meio-oeste norte-americano, de onde o trumpismo se construiu com muita força. Porque a extrema-direita construiu uma narrativa, eu diria, se apropriou desse fato e construiu uma narrativa mais simples e mais fácil que a da esquerda. Como no tema da segurança pública. Bandido bom é bandido morto, mata, arma para todo mundo. Acabou o assunto, você não vai discutir as complexidades da segurança pública. Em relação à economia foi a mesma coisa. Ah, você está desempregado? Não é porque pelo neoliberal, mercado financeiro. Não, você está desempregado porque os imigrantes estão tomando o teu emprego e a China roubou as nossas indústrias. Então nós temos que acabar com a China, expulsar os imigrantes e botar um muro para o México. Certo? Então se construiu um discurso fácil em relação ao fato existente.
A extrema-direita não é delirante. Eu acho importante a gente tratar disso, porque senão fica, nós somos aqui os portadores da verdade, do bom senso, e do outro lado tem gente que é maluca. Fica parte da extrema-direita não é delirante. Não, tem uma parte que é. Não, ela é delirante, mas ela não é irracional no seguinte sentido. As coisas que ela está dizendo não são alheias ao mundo real. E quando parece alheias ao mundo real, na verdade é truque. Ou alguém acha que Bolsonaro realmente acredita que vacina faz mal. Então, parece que ele tomou vacina. Ou alguém realmente acha que o Bolsonaro flerta com a ideia de que a Terra é plana. O tal do astronauta deve ter dito para ele que não é. Dizer assim, ou nem isso, né? Ou não diz. Mas assim, eles não acreditam nas coisas que eles dizem, mas eles sabem que dizendo outros acreditam, me parece que é isso. É isso. Tem um elemento que é um elemento muito de algoritmo de rede social, de que o absurdo atrai muito mais do que dizer uma coisa comezinha. Você dizer a Terra é redonda, bom, isso é uma obviedade. Você criar um movimento dizendo que a Terra é plana, isso chama muito mais atenção, atrai muito mais gente, gera um engajamento do que qualquer outra coisa. Que os argumentos podem ser muletas. Está lá a muleta de que eu preciso. Foi lançada. Claro. Mas eu acho que... Sabe o que pega, Valfridão? É aí que eu quero chegar. Existe uma base real. Eles não trabalham em cima do nada. Quando eles chegam e falam por que eles mobilizam milhões de pessoas contra os imigrantes e quase reelegeram Trump? Porque, de fato, as indústrias fecharam no meio oeste. Não que os culpados sejam os imigrantes. Quase reelegeram o Bolsonaro. Quase reelegeram o Bolsonaro no Brasil. E esses caras estão vivos. Claro, e seguirão. A principal oposição ao governo Lula será o bolsonarismo. Nisso eu discordo, Reinaldo, de um setor da direita liberal brasileira que diz... que acredita que, olha, o pêndulo vai voltar ao que era pré-2018. Isso é um delírio, isso é uma estupidez. Eu já combati essa ideia. Essa ideia, na verdade, herdeira, lá vou eu, né? Será que criticaram minha entrevista com o Lula? Falaram, ele gosta de opinar também. Não, eu opino também. Eu faço jornalismo opinativo faz tempo. Desde quando ele não gostava das minhas opiniões. Algumas ele não gosta ainda hoje. Mas desde a tese do nem, cara... Você sabe quem lançou essa expressão na eleição? Fui eu, porque a tese nem é minha, do Roland Barthes, sobre texto. As pessoas que escrevem texto nem, que é aquele texto que você lê, parece editorial de alguns que a gente lê, você não sabe se está lá, se está cá, se está cá, tá. Aí disse assim, vamos parar com esse negócio de candidato nem. Ah, nem Lula, nem Bolsonaro. Bom, mas aí você tem que definir uma identidade, qual? Né? Eu disse, não vai acontecer. Aí eu vejo um dos candidatos dizer, não, porque nós temos que pensar na hipótese nem. Eu falei, meu Deus do céu, não, eu fiz a piada, eu tô, né? E até hoje tem esse negócio, não volta a ser o que era. Quem disse que... Olha, pode voltar sim, o bolsonarismo não desapareceu, ao contrário, está muito vivo. Nós vimos no 8 de janeiro, é lógico, pós 8 de janeiro, por tomar uma atitude antipopular que não deu certo, foi uma tentativa de golpe de Estado fracassado. Ok, mas eles ficaram um pouco mais na defensiva, mas seguem fortes e não usaram ainda o principal trunfo, é importante que a gente diga, a capacidade de mobilização do próprio Bolsonaro. O que vai depender da oposição bolsonarista no Brasil, o futuro dela, dependerá se o Bolsonaro se guiará pelo desejo de ser o líder da oposição ou pelo medo de ser preso. Até aqui ele está se guiando essencialmente pelo medo de ser preso. E por depois isso não das joias, né? Porque assim, as joias. Eu vou ter que fazer uma brincadeira. A gente não tem ladrão. Tem o ladrão de casaca, né? Que é aquele ladrão. Aquela foto do famoso cavalo. Ladrão de casaca, ladrão chique e tal. E tem. Há outras coisas no Brasil. Depois dessa coisa das joias, né? Que apareceu aí. Cavalo com patas quebradas. Você viu essa foto? Eu vi. Então, assim, eu acho que o medo de ser preso vai aumentar, né? Já aumentou. Né? O que é lamentável, mais um presidente preso no Brasil. Claro que é. Isso é um desastre para a política. É lamentável, Valfridão. Eu quero trazer essa discussão. Você sabe da nossa oposição sobre isso. Sei. Né? Eu concordo num aspecto contigo. Institucionalmente, você normalizar as prisões de presidentes é uma desmoralização não do Bolsonaro, mas da instituição presidência da República. Eu queria trazer um outro aspecto dessa questão, que é a maneira como historicamente aconteceram as transições no Brasil. Você pega as nossas transições, elas são sempre acordos meio abranjados, mal feitos, por cima, de cúpula, que nunca fecham a ferida.
A independência do Brasil. Saímos da colônia e viramos um império independente. Foi feita pelo filho do imperador da colônia, do rei da colônia, pelo filho do rei de Portugal, e não gerou uma independência real, de fato, foi uma formalidade. Aí, dali a 60 anos, o fim da escravidão não incluiu as pessoas negras, de fato, no processo econômico, social e político, e o resultado disso foi um racismo estrutural. O fim da ditadura militar não reparou, fez uma anistia geral e restrita, um acordão por cima, um colégio eleitoral, e nenhum torturador foi punido, o que permitiu, inclusive, que 30 anos depois aparecesse um cidadão, elogiasse um torturador no Congresso Nacional e não saísse de lá algemado e repudiado pela opinião pública. Saísse 2 anos depois eleito presidente pelas urnas. Então, o Freud diz uma coisa que, assim, se você não lida com os traumas, se você recalca os traumas, aquele trauma não é que ele desaparece. Ele fica no inconsciente como uma ferida aberta e ele volta. Agora eu entendi o que está acontecendo comigo. É o passado que nunca passa. Isso vale para o nosso inconsciente enquanto ser humano, isso vale para uma sociedade. Se a gente não acerta as contas com os nossos traumas, o cara, numa pandemia, tomou uma atitude que morreram 700 mil pessoas. Se esse cara... E aqui eu não estou dizendo para ir numa linha de eudenismo e tal. Eu estou falando uma coisa objetiva. Morreu muita gente pela atitude dele. Só para deixar claro que a gente não está aqui, morreram quase 700 mil pessoas no Brasil. É claro que o Bolsonaro, a política do Bolsonaro não responderia pelas 700 mil. Se ele tivesse, digamos que ele tivesse feito tudo direito, poderiam ter morrido, sei lá, 550 mil. Mas se 150 mil morreram porque faltou vacina a tempo, porque tomaram ivermectina e cloroquina e acharam que estavam protegidas, porque não se protegeram, se aglomeraram quando não podia. Se tivesse morrido 2 mil pessoas por causa disso, seria muito grave. Se tivesse morrido uma pessoa por causa disso, seria muito grave. É disso que se trata. Não é entrar num palavratório barato e dizer, não, o Bolsonaro matou 700 mil. Lógico que não, mas é lógico que a postura dele como político, como chefe de Estado, influenciou condutas na sociedade como um todo. E isso levou a mortes. Então, assim, se isso, Valfrido, não é passado a limpo, se o cara não responde por isso, o que fica? Qual que é dá uma espécie de salvo-conduto para o futuro? Pode. Então isso pode ultrapassar essa linha. Dali a pouco vem um outro, daqui a 2, 3, 4 eleições, e faz pior. Então, eu acho que o teu argumento é forte. O teu argumento é forte. Diz que, porra, nós vamos desmoralizar a instituição, daqui a pouco ser presidente é uma profissão de alta periculosidade, que você vai sair preso inevitavelmente. Eu acho que esse é um tema. Assim como a desmoralização do impeachment. Né? Nós só vamos ter presidente maluco. É isso. Só cara que não Quem tem que nada vai a se perder. dispor Nada a perder. Para esse lugar? É isso. Né? Agora, o Brasil tem uma perspectiva, deixa eu só fazer um contraponto aqui, o Brasil tem uma perspectiva reformista ao longo de sua história, que a gente poderia contrastar, por exemplo, com a história americana, que teve uma guerra de secessão sangrenta. Só que lá, o racismo legal lá durou muito mais tempo do que aqui. Né? Enquanto aqui na década de 50 você já tinha uma lei antirracista, ainda que o racismo estrutural que o nosso Silvio Almeida detalhou tão bem permanecesse, né? A gente já tinha uma lei antirracista quando eles tinham corredor para preto, corredor para branco, ônibus para preto, ônibus para branco. Uma política de segregação. Bebedouro para branco, teve que ter os movimentos civis. E isso não impediu que se invadisse agora recentemente o Capitólio, né? Que depois deu nas invasões aqui. Quer dizer, eu diria assim, não é com o reformismo que está o problema. O problema está no fato de que as velhas estruturas remanescem sem reforma. Uma parte delas se reforma, a outra parte não se reforma. Para não parecer também que o que nos faltou... faltaram-nos guerras sangrentas. Com guerras sangrentas teríamos ido melhor. Não necessariamente. Né? Eles não foram. Não foram. Não, e até porque nós tivemos guerras sangrentas. Tivemos também. Silenciadas. Não tivemos uma guerra de secessão que foi... Não tivemos uma guerra de secessão, mas tivemos Quilombo dos Palmares, nós tivemos a cabanagem, nós tivemos a balaiada, nós tivemos uma série de revoltas que explodiram no Brasil
contra a escravidão no século XIX, depois revoltas republicanas. Nós tivemos... a história brasileira é uma ficção você taxar a história brasileira como uma história de calmaria, pacífica, de um povo cordial. Não, eu falei aqui de reforma, de projetos de reforma política. Claro, não, eu entendi. Te dou outros exemplos. O Brasil continua a matar as pessoas soterradas. Você tem uma guerra econômica em curso. Não, né? sem dúvida, Reinaldo. Então, veja o que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Agora, não faz tempo. É exatamente isso. Assim, eu não acho que a solução era ter mais sangue. Eu acho que a solução era ter transições políticas que houvessem reparação, justiça e uma participação da sociedade maior e não feita apenas por uma... Você sabe que os críticos dessa hora falam assim, Reinaldo agora está tentando amenizar o pensamento de Boulos. Quando ele disse que queria sangue, Reinaldo disse, mas não é isso, né? Posso exacerbar o pensamento de Boulos? Não. Me permita. Você se inseriu na política nacional por meio do MTST, que é um movimento que luta por moradia para pessoas sem casa, sem moradia. E a ideia do MTST reside, ou se escora, está baseada numa lógica que nasce, que tem origem no estado do bem-estar social, que é a ideia de função social da propriedade. Ou seja, o que o MTST faz é basicamente dizer que a propriedade tem de ter uma função social e você faz o lobby do povo. Há um grupo de pensadores que diz o seguinte, o estado do bem-estar social aparece para amainar as pressões que o socialismo real exerce sobre o capitalismo, ou seja, para permitir que o capitalismo sobreviva, ou seja, criar uma série de acordos, de acomodações entre direitos sociais, entre interesses do povo e interesses do capital. Quando você pede por moradia, você é o inverso do radical que quer fazer com que o capital sobreviva no Brasil? Você está falando que ele pode ser pelego? Você está chamando ele de pelego? É mais ou menos isso que eu entendi. É porque o radical de esquerda sou eu. Não, Aliás, só para quem não sabe, a palavra pelego vem justamente daquele tecido que é colocado entre o cavaleiro e o cavalo, né, para que nenhum dos dois se machuque, na verdade, né? Nem o cavalo se machuque. É um algodão. Nem o cavaleiro, um algodão. Ali, vamos fazer o seguinte, vamos amenizar o atrito. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra amenizar atritos. Eu me tornei um reformista. Agora não sei, mas você é um pelego, velho? Eu não fiz essa pergunta, foi o Reinaldo Azevedo quem fez. Não sempre dá uma pitadinha. Olha, o estado de bem-estar social, Malfrid, você tem toda a razão, no pós-guerra, porque o que foi o pós-guerra? Foi a União Soviética derrotando os nazistas, dividindo a Europa ao meio e iniciando um processo de guerra fria, às vezes nem tão fria como foi nas Coreias e tudo mais, por disputa de hegemonia entre um bloco dito socialista capitaneado pelos russos e um capitalista capitaneado pelos Estados Unidos. Naquele momento, você ter na Europa Ocidental e nos Estados Unidos concessões aos trabalhadores para que se pudesse reduzir a pressão do movimento sindical, dos partidos comunistas, a influência que o comunismo tinha, aquilo teve um papel amortecedor dos conflitos sociais. É inevitável. Mas melhorou a sociedade. Melhorou também. a sociedade, lógico. Teve um efeito pragmático de melhora de vida das pessoas. Você pega o que foi o Reino Unido no pós-guerra, que depois a Thatcher veio e destruiu tudo, o que era o parque público de habitação, de locação social no Reino Unido, o que era o salário mínimo, o que foi o SUS do Reino Unido, que desenvolveu naquele momento o sistema público de saúde, também vem do pós-guerra e do estado de bem-estar social. É inevitável reconhecer que teve melhoras. Agora, o momento do capitalismo é totalmente outro. O capitalismo não está numa defensiva em relação a um avanço socialista e comunista, muito pelo contrário. Né? Depois da queda do Muro de Berlim, da queda da União Soviética... O socialismo foi prostrado. Né? Claro, o que existia de tentativa ou de processos revolucionários, processos políticos para a construção de estados socialistas no mundo, ficou absolutamente isolado. Então, assim, hoje, você fazer uma luta por moradia digna
que era algo que naqueles tempos, mas vale dizer, naqueles tempos, no norte se dava. Não teve estado de bem-estar social no Brasil nem na América Latina, não é? Mas que naqueles tempos... Naquilo que você chamava periferia do capitalismo, não houve. Não existiu. Não existiu. Você teve um grau de crescimento econômico, você pegar o que foi o milagre econômico na ditadura, mas ele não reduziu a desigualdade social brasileira. Certas concessões chimangas para prevalecer um Estado federal. Getúlio criou a CLT. E, obviamente, o Getúlio era um chimango que queria, de certa forma, assentar um status quo e fez uma concessão e criou direitos sociais no Brasil. Nós tivemos, pelo menos, alguma situação análoga no Brasil nos anos 30. Não, nós tivemos, mas não se compara ao estado de bem-estar social europeu e norte-americano, do ponto de vista dos direitos que concederam. Nós tivemos um esboço de estado de bem-estar social no Brasil e depois reforçado novamente por políticas de inclusão nos governos do PT, a partir de 2002, 2003. Agora, essa luta, você sabe que uma discussão que às vezes nós temos dentro da esquerda, muitas vezes me criticam. É muito engraçado, né? Porque... Você sabe que me criticam também, às vezes, Te criticam? os conservadores? Eu não entendo por quê. Mas, não, porque... Crítica indevida. Para o público de direita, eu sou um radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso? Por Mais ou enquanto, menos. não. Edita isso, por favor. Repete. É só dizer não. Não farei, definitivamente. Não está nos meus planos. Agora, tem um setor que diz, pô, não fica falando de socialismo, Espera um pouquinho. Eu acho assim que há muito mais construção socialista do que eu acredito ser Que socialismo. porra que é socialismo? Olha, para mim, socialismo é, antes de tudo, mais do que um modelo relacionado à organização dos meios de produção na sociedade, embora considerado como doutrina política e econômica seja isso também. Hoje, na sociedade que a gente vive, o socialismo é um caminho, uma inspiração. Eu ouvi o Pepe Mujica falando sobre isso genialmente, que nos leva a uma postura social solidária de oposição ao individualismo que tomou conta da sociedade contemporânea. Então, você lutar por ampliação de direitos, você lutar por mecanismos de cooperação, por mecanismos de convivência coletiva, numa sociedade que é mórbida, numa sociedade em que quando tem alguém morando no meio da rua, jogado, né, tomando chuva numa calçada, né, do outro lado tem um condomínio fechado com gente vivendo muito bem. Isso deixou de ser uma questão, isso virou uma parte natural da paisagem. Essa indiferença, essa falta básica de ter a capacidade de sentir a dor e o sofrimento das outras pessoas, de quem tem fome, de quem não tem teto, de quem não tem nada. Essa motivação e essa inspiração que te leva a lutar por um outro modelo de sociedade, para mim ela é socialista. Na verdade, são valores éticos, no fundo. Ou seja, você é socialista. Então, mas é que... Porque tem a velha história, né? Eu lembro como é que é o fim da história, O Último Homem, do Francis Fukuyama. Você não sabe, depois você dá uma procurada, né? A partir de uma frase de um filósofo chamado Hegel, ele disse, bom, a história acabou, o capitalismo venceu. Depois ele próprio reviu a teoria, né? Um pensador americano. Só que eu acho que no que concerne a questão econômica, de fato acabou. Acabou no seguinte sentido. Onde é que há socialismo hoje? Nós temos ali o regime cubano que sofre muito, mas você não pode chamar a China de comunista, você não pode chamar a China de socialista, porque não é. E não creio que volte a ser em nenhum lugar. O que existe, sim, é um horizonte ético que tem de ser alcançado, que tem compromisso com a igualdade, com a diminuição das desigualdades e, tanto quanto possível, com a igualdade.
É um locus de resistência, mas a gente tem de pensar assim, para onde as coisas caminham, né? E a política da diminuição da desigualdade, que é um norte ético, ela não passa por uma coletivização, por exemplo, dos meios de produção. Ninguém mais sonha com isso. Isso não está colocado na agenda desse momento histórico, certo? Explica para aquela câmera ali. Não. Qual é, historicamente, como se construiu a perspectiva socialista e comunista? O capitalismo tem a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, os empresários são donos das fábricas, das empresas e tal. E isso implica uma exploração de trabalhadores através da obtenção de lucro, o que o Marx chamava da mais-valia, a partir do trabalho dos operários. E que a ideia de socialismo seria, antes de tudo, socializar os meios de produção e os trabalhadores tomarem os meios de produção, num primeiro momento, através da estatização completa da economia. E que, em várias revoluções que se pretendiam socialistas, como foi o caso da própria Rússia, como foi o caso da China, como foi o caso de Cuba, houve uma estatização completa ou quase completa da economia e dos meios de produção. Depois, na China, isso hoje não é mais realidade, na Rússia muito menos, mas mesmo na China, que o Partido Comunista ainda governa o país, você já tem uma iniciativa privada forte, atuante, pujante no país. Essa agenda teve muita força enquanto existia um bloco que se orientava pelo socialismo. Essa agenda, hoje, por mais que ela possa e legitimamente possa ser defendida, ela não está no horizonte histórico imediato. Certo? Você não tem grandes movimentos revolucionários no mundo defendendo a coletivização dos meios de produção. Isso não está posto, né? Não tá colocado. Agora, ao mesmo tempo, o debate sobre socialismo, ele não é uma doutrina estática, certo? Então aqui nós temos uma doutrina fechada. Quando você, por exemplo, faz uma discussão, agora, a discussão que está acontecendo nesse momento no Brasil, Petrobras, certo? Você tem, de um lado, uma visão predatória, liberal, que diz tudo para o lucro dos acionistas internacionais. Discuti isso com o Reinaldo Azevedo, foi muito boa a conversa. Paridade de preços de importação. Aliás, o Lula foi muito bem, né, no diálogo contigo, colocando isso. Eu venho escrevendo sobre isso claro, há uma década. Então, inclusive, no tempo que Pedro Parente era o presidente da Petrobras... Você não vai falar que eu fui bem também nas perguntas? Não, foi muito bem. Obrigado. Foi muito bem. Isso é o que se chama elogio espontâneo. É praticamente uma notificação. Ou seja, esse tema, como é que pode uma companhia de controle público botar a gasolina a R$8 num país que é autossuficiente em petróleo? Ah, mas Boulos, é autossuficiente em petróleo, mas tem que refinar a parte lá fora. Tem que refinar a parte lá fora. Sabe qual é a parte? Nós produzimos 3 milhões de barris de petróleo por dia no Brasil. A nossa capacidade de refino é 2 milhões e 400 mil barris por dia. E o nosso consumo nacional é 2 milhões e 500 mil barris por dia. Ou seja, 90% da gasolina que é consumida aqui é refinada aqui. Mais de 80% do diesel que é consumido aqui é refinado aqui. Por que cargas d'água vai se utilizar o preço dolarizado com padrão internacional? Me permita explicar. A Petrobras é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista. Quando ela ofertou ações ao público anônimo, o público anônimo sabia que comprava ações da Petrobras para se valer do lucro do monopolista. Exatamente. Todavia, uma empresa pública tem as suas finalidades definidas por uma lei. E dentre as finalidades da Petrobras está a democratização do acesso aos combustíveis fósseis para financiar, de certa forma, popularizar o acesso aos combustíveis fósseis para ajudar a produção do país. Essa é a finalidade da Petrobras. Não é para maximizar o lucro dos acionistas. A Petrobras organiza a política energética brasileira. Ela não é só... Só lembrando, meninos, meninos é ótimo, né? Que eu sou mais velho aqui. Eu gosto eu vou de chamar menino. de menino. Menino de 50 anos.
A Petrobras pagou, no ano passado, o segundo maior dividendo do mundo. 216 bilhões de reais. Do mundo. eu E a escrevi primeira é sobre uma isso. mineradora, não é outra petroleira, é uma mineradora. Que a gente sabe, enfim, né, um pouco vai para o mundo mais primitivo ainda. 216, eu tinha na mente 212, mas depois aí você vê, Petrobras... ou 12 ou 16. O segundo maior dividendo do mundo. Pagou para além da sua política de dividendo. Isso. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso. Na Folha de São Paulo, denunciando que a Petrobras não estava comprometida com a sua política de investimento de longo prazo, que estava distribuindo para além do que havia prometido para os seus acionistas, para o capital financeiro E internacional. lembrando, né, Valfrido, que isso também é parte, isso tem um pouco a ver com a eleição. Como o Bolsonaro arrombou o caixa para ser eleito e como o Estado é acionista majoritário da Petrobras, ele precisava recompor pelo menos uma parte para não assustar o mercado. Ele eleva o dividendo, evidentemente o acionista privado ficou feliz, mas também diminuiu um pouco o impacto da gastança que ele estava fazendo. Então, se alguém usou... Quando falam que o PT quer usar a Petrobras para fazer política, esses liberais idiotas... eu vou dizer o seguinte, você pode falar todo liberal é idiota. Pode até ser, viu, Boulos? Mas alguns são mais idiotas do que outros. Quando ficam falando... Essa foi boa, né? Quando ficam falando assim, o Lula quer usar a Petrobras para fazer política... Quem usou a Petrobras para fazer sua política eleitoral, inclusive, foi o Jair Bolsonaro. Foi o Jair Bolsonaro que usou os estados, porque caçou imposto dos estados, não é isso? Usou a União, porque fez o que fez com os impostos, e depois teve de compensar parte disso, o que é aumentando o dividendo. Isso é manipular a Petrobras. Não, sem dúvida. E aí, a partir de um discurso ralo, Reinaldo, de demonização da empresa estatal, que se construiu quase que um dogma de que estatal não presta, de que estatal é corrupta, de que estatal é cabide de emprego, de que estatal é ineficiente, de que o setor privado é a oitava maravilha do mundo, que é totalmente eficiente, que não tem nada de corrupção, tem uma lisura admirável, e por aí vai. Já fez a sua encomenda às americanas? Nós vimos, né? A eficiência, inclusive, como é que nenhum ente percebeu? Já está chegando ao quê? 40 bi? Ou percebeu. Ou percebeu e não tinha como resolver. Não é? Então, não venham com essa. Então agora nós vamos estatizar tudo. Não, eu só acho que é preciso que as pessoas compreendam. Quando se discute Petrobras, eu falo isso porque eu discuti isso com o Lula, e aí uns idiotas vão encher o saco. Usaram a Petrobras para fazer política eleitoral. Quando a Dilma segurou o preço dos combustíveis muito abaixo da paridade internacional e isso dava prejuízo para a Petrobras, eu bati no governo por causa disso. Eu pergunto por que os liberais não bateram no Bolsonaro quando ele fez isso com a Petrobras e faz agora com a distribuição e fez com a distribuição de dividendos. E tem outra, Reinaldão. Então, sejam honestos com o pensamento de vocês. Você quer me entrevistar? Não, melhor não. E tem outra. O aumento do combustível, e sobretudo o aumento do diesel, tem um impacto inflacionário direto. Sim. Certo? Mais de 80% do que se consome de mercadoria nesse país é transportado por via rodoviária até o mercado de consumo. Via rodoviária é caminhão com diesel. Se aumenta o preço do diesel, aumentou o preço da maçã no mercado, do arroz, da carne, do frango, de tudo. Porque aumentou o frete. E a inflação, que outro órgão que também foi utilizado politicamente na eleição, chamado Banco Central... Não me diga! Eu não quero mais falar sobre isso. Que fez estimativas extraordinárias para a economia brasileira, o paraíso na Terra, né, com objetivos de fortalecer o candidato à reeleição, e que agora se coloca como o arauto da responsabilidade nacional, o presidente do Banco Central... O Banco Central manteve juro negativo quando não havia condições para isso, para ajudar o Bolsonaro, e depois mete o juro a 3,75. A 3,75. E o Banco Central mantém o juro a 3,75, qual é o argumento? Precisamos conter a inflação. Como se a inflação brasileira fosse uma inflação de demanda. E aqui é importante a gente falar sobre isso. Que a inflação, ela pode ser... Você está falando como economista, cara. Eu estou impressionado. Tá gostando? Né? Inflação de demanda é quando tem um monte de gente querendo comprar e não tem produto suficiente. Inflação de demanda é economia aquecida, todo mundo com dinheiro no bolso. Prosa, bicho. Aí você quer comprar.
De repente, está faltando produto. Então, o que acontece? O cara aumenta o preço pela oferta e procura. A inflação brasileira não é essa. Não está todo mundo querendo comprar, o povo está endividado. As empresas estão endividadas. Né? O varejo está quebrando. O varejo quebrando. O botequinho da esquina está quebrando. Isso. Então, ou seja, qual que é a inflação no Brasil? É de custo. Por que aumenta? Aumenta porque a gasolina está caro, porque o petróleo está caro. É isso que faz aumentar o preço das coisas. Chamar a inflação de oferta por causa da Ucrânia ainda, por causa da pandemia. Então, se a Petrobras usa o PPI, ela estimula a inflação. PPI é a paridade de preço internacional. Internacional. Isso. O Reinaldo está sendo uma tecla SAP, uma legenda aqui instantânea, está sendo um negócio extraordinário. Né? Ou seja, então, assim, está conectado. E aí uma política absurda vai sustentando e retroalimentando a outra. Você vai ser candidato à Prefeitura de São Paulo? Vocês Reinaldo, gostaram dessa? Pá, porque alguém falou assim, vai acabar, você não vai falar disso? Não, e é um negócio extraordinário. A gente estava em PPI, Banco Central, e de repente... Pode, claro. Você vai ser candidato à Prefeitura de São Paulo? Reinaldo, eu pretendo... Você é o favorito. Deixa eu melhorar. O que é que poderia fazê-lo não ser? Olha... Nada, absolutamente nada. Não. É porque, sabe, isso às vezes é lido. E de uma maneira muitas vezes hipócrita, como, olha o apetite, o cara acabou de ganhar para deputado e já está preparando a campanha para prefeito, não sei o quê. Eu ouvi isso. Teve gente me atacando por isso esses gente que odeia dias. a política. Pare de odiar a política. Não, o que eu acho sensacional é que as pessoas precisam entender. Eu fui candidato a prefeito de São Paulo há 2 anos e meio. Nós tínhamos 7 segundos na TV. Nós não tínhamos grana. Minha campanha gastou provavelmente 8, 9 meses menos que a do adversário. Tinham 5 candidaturas no campo progressista. E aí, porra, é lógico que isso colocou uma perspectiva de candidatura dali a 4 anos. Depois, eu fui candidato, lancei minha candidatura a governo do Estado. Aí, houve uma discussão, entendi num diálogo com o Lula, com o Haddad, com o PSOL, com a turma, de que era melhor retirar, tentar unificar o campo, e houve um compromisso do Lula e do PT de construir uma frente para a Prefeitura de São Paulo em 2024 em torno do meu nome. As pessoas que votaram em mim, eu diria a enorme maioria das pessoas que votaram em mim para deputado federal sabiam disso. Inclusive esperam isso. Mas existe todo um discurso demagógico de que não se pode. Eu estou no Congresso nesse momento, e aliás até a pergunta inicial do Valfrido foi essa. Estou gostando de fazer essa atuação parlamentar lá e acho que vai dar para fazer muita coisa. Já apresentamos o primeiro projeto de lei, devo relatar a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, das cozinhas solidárias, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Social. Explica o que é. Cozinhas Solidárias é uma iniciativa que o Movimento Sem Teto fez na pandemia, iniciativa da sociedade, que foi chegar nos bairros onde o povo estava com fome, em vez de distribuir cesta básica, que às vezes não bastava, porque a pessoa não tinha gás de cozinha para fazer a comida. Em vez de distribuir cesta básica, o movimento pegava ali a sede da associação local, uma casinha que estava lá, fez uma arrecadação de dinheiro por crowdfunding, uma plataforma de internet, e adaptava aquele espaço, comprava um fogão industrial, os utensílios de cozinha, e comprava alimento todo mês da agricultura familiar, pagava uma bolsa, um salário para cozinheiros e cozinheiras do bairro, e essas cozinhas, hoje são 35 no Brasil. Valfrido, inclusive, apadrinhou uma, que é a maior que nós temos aqui em São Paulo. Dom Corleone, a padrinha, até cozinha popular. Não, mas isso se emocionou no dia lá da abertura da cozinha, foi bonito, porque é um trabalho, eu fui inaugurar todas, Reinaldo. Todas as 34, no Brasil todo, e é um negócio assim. Reinaldo, quando você vê uma pessoa com fome, uma família com fome, é como se tivesse caído uma bomba, meu irmão. O pai, a mãe, a criança, as crianças. É muito duro. E o projeto foi incrível. Assim, todo dia, bateu a marca agora de 1.300.000 refeições servidas desde 2021. E, porra, aí eu levei o Lula para almoçar numa cozinha dessa ano passado, na campanha, lá em Santo André. Eu tava. O Alfredão junto. Levamos ele lá. O Reinaldo já deu aula em Santo André. Já deu aula? Já deu aula. Mas precisava comer o baião de 2 da cozinha solidária. Da cozinha, né? E o da Andréia, do povo lá, que é muito bom. E aí, bom, levamos ele para comer. Pô, o pessoal fez um baião de 2 caprichado. Aí, falou, porra, isso aqui é legal. Eu falei, Lula, você vê, funciona assim, assim, assim.
Falei, vamos transformar isso numa política pública, presidente? Ele falou, vamos. Beleza, ele ganhou a eleição, juntei a turma toda do movimento que concebeu o projeto. Tem muita gente que pensa segurança alimentar, gente que foi do antigo Conceia, que agora se restabeleceu, especialistas no assunto, sentamos junto com as cozinheiras e cozinheiros das cozinhas que fazem a coisa andar e desenhamos um projeto. E aí fui lá conversar com o Wellington Dias, no Ministério do Desenvolvimento Social, botamos, o Wellington criou um grupo de trabalho no Ministério, formulamos, transformamos isso num projeto de lei, foi o primeiro projeto de lei que eu protocolei, e a ideia é aprová-lo para ser uma política pública que não dependa da doação das pessoas para poder acontecer em grande escala. Espero que nenhum liberal iluminado resolva votar contra o projeto. Não posso. Não tem almoço grátis. Não tem almoço, como é? Não tem almoço grátis. There's no free lunch. É isso que pega essa frase do Friedman, que era economista liberal, e transforma isso numa divisa da estupidez. A gente está caminhando para o fim, e fica para o fim... Eu gosto dessas coisas. A gente vai para o fim voltando ao começo. Esse rapaz que está aqui até fazia parte das nossas brigas, porque meu pai era operário e tal. Uma vez eu disse, seu pai, você que é burguês e tal. Eu quero falar o seguinte, o pai do Guilherme Boulos, e talvez nem todo mundo saiba, porque pode ter gente que não sabe, o pai do Guilherme Boulos é um dos maiores infectologistas do país. Foi diretor da Faculdade de Medicina da USP. É um dos médicos mais importantes. E é um cara muito legal. E esse rapaz poderia ter ficado lá no quarto dele jogando, sei lá que jogo tinha à época, Atari. Ele vai roubar minha pergunta. Jogando Atari, vou ficar jogando Atari e tal, e vou estudar filosofia, porque sou muito preocupado com o mundo, né, de onde viemos, para onde vamos e tal, né? O ser, o estar, as palavras, as coisas. E ele foi morar numa campanha. Eu quero que você fale um pouco disso, porque é o seguinte, esse cara não precisava fazer nada, ele estava com a vida ganha. Ele é um cara inteligente, ele é um cara que se articula bem, tem uma família bem posta, um pai importante. Quando eu falo um pai importante, não é um desses canalhas que vivem do dinheiro público, é um cientista. Mas, de qualquer modo, isso no Brasil confere um status importante. Claro. Respeitável. É um lugar de classe média alta. É um lugar de já classe no Brasil, média alta, se a gente pensar em termos de classe. Mas ele é mais do que isso, porque ele é um médico. E estava tudo bem. E tem gente que entra na política, ô Guilherme, mesmo para não roubar. Não estou dizendo que o cara vai roubar. Mas também é um meio de vida. Meio de vida no seguinte sentido. É claro que ele vai viver melhor. Ele vai viver melhor. Ele vai ter um salário ali que normalmente não se tem no Brasil, né? E no seu caso, tá puxando voto para ele. Não, mas no caso dele, eu sei o que é você tentar sair da pobreza, lutando, não sei o que e tal. Eu tenho essa cara de coxinha, mas não foi bem assim. Rico. Não, eu não sou. Mas assim, eu sei o que é. Você estava bem. Você veio bem ao mundo. Seus pais tinham feito já uma parte ali do trabalho. Como é que se renuncia a isso? Não estou querendo heroicizar Guilherme Boulos, mas eu pergunto para você, olha aqui, você que está me ouvindo, você está na sua casa, você está no seu quarto, seja lá qual o jogo influente do momento, não sei, mas a vida tá boa, vai lá, vê televisão, pega um lanche, não sei o que e tal, você vai ter roupa lavada, tá tudo certo com você, tá tudo certo. A roupa já chega lavada, já chega passada, já chega tudo. Aí você abre mão... O banheiro está limpo. O banheiro está limpo. Com que idade você abriu mão desse mundo? Por que abriu? E depois eu tenho uma pergunta psicanalítica também. Tem algum traço neurótico nisso, em termos freudianos? A gente precisa explicar a pergunta também depois. Claro. Né? Posso? Vai. Enfim, por que o sofrimento humano nos importa? Todo mundo, em algum momento, se deparou com a questão do que você vai fazer da sua vida. Que sentido que você vai dar para a sua vida? E pelos caminhos que a gente vai seguindo. Nossos caminhos são meio... O destino vai traçando e tal. O filho resolveu dedicar a vida ao direito, ao jurista e tal. Você resolveu dedicar a vida ao jornalismo. Encheu o saco dos outros. Ficar brigando, arrumando encrenca com os outros. Crenqueiro. Num dado momento, acho que
Tem uma pergunta que, novamente, eu gosto muito desse cara, o Pepe Mujica. Um dia ele veio aqui para São Paulo agora, na véspera da eleição do segundo turno. Ele entrou até no meu Celtinha, a gente tirou uma foto. E nesse dia... E ele tem um Fusca, né? Ele tem um Fusquinha. Ele chegou para mim e falou, eu acho que a grande questão é se a gente vai viver para pagar boleto ou a gente vai fazer alguma outra coisa da nossa vida. E no fim do dia, é isso. Qual o sentido? Eu não acho que o sentido que eu dei para minha vida é melhor do que dos outros, não acho que coloco como exemplo que as pessoas têm que seguir, que as pessoas têm que renunciar à condição econômica, ao privilégio que tem. Não coloco isso como regra para ninguém. Aliás, seria um moralismo, aí sim, hipócrita da minha parte. Cada um sabe onde o seu calo aperta e como lidar com as suas questões. Essa foi a forma que eu encontrei de lidar com as minhas. Reinaldo, por incrível que pareça, você sabe que a relação de família, você começou a coisa falando do meu pai, marcou muito, porque... E não é só o pai, é a mãe também. Meus pais. Sim, os pais. A mãe é professora da USP também. Sim, é verdade. Médica. Desculpa, aliás, por ter lembrado, é porque o sobrenome Boulos do seu pai, você sabe disso, é uma coisa muito presente, mas a mãe dele também é uma grande... Minha mãe coordena um ambulatório de vítimas, de mulheres vítimas de violência sexual no Hospital das Clínicas. Dá o nome da sua mãe. Vamos. Maria Ivete Castro Boulos. Sim, minha mãe é mulher paraibana de Campina Grande. Meu pai o pai dele veio refugiado do Líbano, se Dona Maria estabeleceu no Ivete, fui eu interior que de São lembrei da Paulo. senhora, eu quero deixar claro, fui eu que lembrei. Hã? Já está fazendo uma média com minha mãe, né? E os meus pais chegavam em casa, Reinaldo, eu via muito pouco eles trabalhavam pra caramba. E meu pai às vezes passava uma semana, duas, numa aldeia indígena fazendo tratamento contra a malária. Minha mãe chegava em casa à noite e contava a história dos pacientes e das pacientes dela. E às vezes esse era, para um menino, uma criança de classe média alta, que estava ali no prédio, que tinha os amiguinhos do prédio, que estudava numa escola particular, que tinha os amiguinhos da escola particular, numa cidade segregada como é São Paulo, onde você pode às vezes passar uma vida sem conhecer uma pessoa pobre, sem se relacionar, porque é os clubes, é os mesmos espaços. Dependendo do bairro que você está, para onde você vai, você não vê um pobre, como se não existisse. Não, São Paulo é uma coisa incrível. 10 quilômetros separa o IDH da Suécia do IDH do Congo, literalmente, na cidade de São Paulo. E são duas cidades totalmente diferentes. 2 quilômetros separa Higienópolis do Minhocão, onde estão... Onde tem ali um verdadeiro campo de refugiados, de pessoas em situação de rua. E isso, meus pais me deram muito esse exemplo, essa visão. Depois, o momento que eu tinha para estar com meu pai, quando criança, trabalhava, eu estudava na escola, era ir assistir jogo do Corinthians no estádio no fim de semana. Porque a gente ficava junto, e eu gostava, meu pai é corintiano, me levava, eu também me tornei. E o estádio, a arquibancada... É incrível como as pessoas boas vão se encontrando, né? Inclusive no Corinthians. É fato. Eu sou corintiano também. Pronto, somos os três. É resolvido. Peço desculpas a você que não é. Mas, enfim. E aí na arquibancada é isso, arquibancada é mistura social. E te pergunta ali se você tem doutorado, se você tem mestrado, se você nasceu aqui, nasceu ali. Arquibancada é mistura social, tá preto ou branco, tá todo mundo. Era. Depois da arenização do futebol, mudou muito, mas era isso. E ali eu comecei a ter contato com o que era a sociedade real, as forças vivas, aquela coisa. Vi muitas coisas, vi violência, teve uma história que me marcou muito, que para mim é meio que um marco, você falou de psicanálise, imaginário da minha militância. Eu estava um dia na porta do estádio com meu pai, e naquela época tinha um vendedor de amendoim torrado. Né? Um saco de nylon, o cara botava amendoim. Quem é no estádio nos anos 90 sabe o que eu estou falando. E chegava, e o cara estava lá com o amendoim torrado. Só que era ilegal, ele não tinha licença para entrar. Ele estava lá na porta, e ele estava com um filho que devia ter a minha idade, eu devia ter uns 12, 13 anos. Um homem negro. Não, eu estava lá na fila com meu pai, quietinho. E aí o policial pegou ele. Pegou ele e puxou o negócio do amendoim. E ele teve uma reação instintiva de segurar. Porque era a mercadoria do cara, era o pão que ele ia levar para casa. E aí foi o policial na frente de todo mundo na fila, na porta do estádio, meteu-lhe um soco, um tapa, o cara caiu.
E eu estava na frente, assim, nessa distância, do menino, do filho dele. E vi o choro de desespero do menino. E talvez por ter a minha idade, foi um negócio, uma identidade ali que pegou. E aí, porra, foi sendo situações como essa que você vai falando, o que você faz com isso? Eu acho que todo mundo sente isso. Todo mundo sente angústia com injustiça. Todo mundo... acho que é raro ver alguém que se acha bom, acha normal, acha gostoso ter alguém jogado na rua, ter uma criança com uma plaquinha dizendo tô com fome no semáforo. A questão é o que a gente faz com isso. E eu encontrei, a forma que eu encontrei de fazer com isso foi indo para uma militância. E aí, num primeiro momento, às vezes meio desorientada. Eu montei o Grêmio Estudantil na escola, depois fui fazer um projeto de alfabetização numa favela aqui na Zona Norte de São Paulo. E depois, era o período que o Movimento Sem Teto estava entrando na periferia de São Paulo, me chamaram para ir conhecer uma ocupação em Osasco, do MTST, e eu vi aquela potência, aquela força das pessoas, não só como vítimas, como os coitadinhos, as pessoas que estão ferradas, mas aquelas pessoas se organizando, se empoderando, se transformando em potência, falando, elas também dizendo o que eu vou fazer, e voltando à psicanálise, como dizia o Lacan, o que a gente vai fazer com o que fizeram de nós. Isso, para mim, é ver aquilo. E aquilo eu falei, é aqui. E tomei uma decisão, eu devia ter uns 18 anos de idade, cheguei um dia pro meu pai e pra minha mãe e falei, olha, a gente morava na Pompeia ali, Perdizes. Eu falei, eu vou morar na ocupação do Sem Teto. Minha mãe deu um pulo, e depois ele entendeu e eu fui. Fui morar num barraco de lona, fiquei 1 ano e meio ali morando nessa ocupação. Que idade você tinha? 18. Tinha acabado de entrar na faculdade, então eu ia estudar filosofia e depois, aí 2 anos depois, comecei a trabalhar como professor do Estado, na rede pública estadual, e fiquei no movimento. E, Reinaldo, você quer saber, cara? Foi a maior escola que eu tive na minha vida. Olha que eu tive professor bom pra caralho. Aqui. A sua mulher, você conheceu no movimento? Conheci. A sua família é uma família formada no movimento? É A Natália, Que é minha uma companheira. pessoa magnífica. espetacular. Espetacular. A Natália, ela... Engraçada. Você não é muito, não, mas ela é. Depois eu conto um off dela. Engraçada Foi pra e- cima do Ela é Reinaldo. mais que engraçada, ela é Foi firme. pra Ela cima do firme, Reinaldo. ela foi. Ela foi e nós dois falando, não, mas a gente já se entendeu. Ela falou, não, mas comigo não. E foi na minha casa. Ela é o máximo. A Natália é filha de um metalúrgico e de uma metalúrgica. E não é de qualquer metal. O Stan, que aliás tem uma história, nasceu num campo de concentração nazista na Polônia. Um bebê de um campo de concentração, veio o moleque para o Brasil, metalúrgico, foi preso na ditadura militar, ativista, torturado pra caramba. Figura que tem uma história, depois ajudou a organizar a oposição metalúrgica em São Paulo, na ditadura, então não sei o quê, junto com a Carmen, também metalúrgica da Sharp e tal, trabalha. A Natália nasce daí, nascida e criada lá no Campo Limpo, que é onde a gente mora hoje já há mais de 10 anos. E teve uma ocupação do MTST ali do lado. E eu já estava no movimento. E eu fui coordenar essa ocupação lá em Taboão da Serra. Malandrinho, foi namorar. E aí a Natália foi pra lá. Aí a gente se conheceu, no começo a gente não se relacionava. Ela entrou no movimento e se tornou uma ativista do movimento, uma militante, já tinha isso da família dela e tal. E depois de um tempo a gente namorou, se casou, temos 2 filhas, mas minha família se constituiu no movimento, Reinaldo. Minha vida. posso fazer Guilherme, não, que estão pedindo pra gente encerrar, fala que Não, eu queria fazer uma pergunta. Mande bala. Posso? Você sabe que você é uma pedra no sapato dos poderosos do Brasil. Você está pronto para entregar sua vida, para diminuir o sofrimento do povo brasileiro? Você sabe, é lógico, assim, o que eu faço no dia, a decisão que eu tomei de vida é isso, mas eu acho importante você trazer essa coisa aqui, porque Você sabe que você corre risco, né? é que isso não pode ser Nós visto corremos, como... você corre sobretudo. O que eu queria dizer é isso, é que isso não é um movimento individual. Se você vai um só, você pega, liquida esse um só e a coisa está resolvida. Se você vai com um monte de gente junto, é mais difícil. Porque o cara pode até querer te abater,
Mas ele vai saber que isso não resolve o problema. Olha o que eles fizeram com a Marielle, olha o movimento que surgiu depois. E olha onde está a Aniele agora, né? Para encerrar aqui, muita gente gostaria que você fosse aquilo que eles acham que você é, mas eles sabem que é mentira, né? Eu não vou terminar aqui com aquela coisa, mas quem é Guilherme Boulos? Não, eu já, a essa altura, já sei, né? Mas eu queria que você encerrasse comentando um pouco essa ideia que se tem de que todo aquele que luta em benefício, em favor da igualdade, de diminuir as desigualdades, tem algum interesse secreto que não é verdadeiramente a igualdade. Eu acho a sua origem, eu acho muito interessante, eu toquei nesse assunto, porque se não fosse verdadeiramente a igualdade, se não fosse a diminuição da desigualdade, ele não precisaria nem ter saído de onde ele estava. Era mais fácil ser um banqueiro na Era Faria Lima. muito mais fácil ficar lá onde ele estava. Isso. Né? Por que tem essa coisa assim? Por que falar no social desperta ainda tanto ódio? Pega o livro dele aí. Ah, é verdade. O Esperançar... Não, Sem Medo do Futuro. Né? E aí eu quero que você me fale isso e fale um pouco do seu livro. Rinaldão, você falando me lembrou a primeira vez que eu fui entrevistado no Roda Viva e que um jornalista, na época era o âncora do programa, falou assim, mas você não é sem teto? Você não acha meio absurdo você? Puxa, mas eu lembrei essa coisa ruim para você. Não, mas lembrou no sentido do questionamento que existe, que é quase uma desconfiança em relação a propósitos... A bons sentimentos. Boas ações. Não, fica parecendo assim, se você já tem tudo, você está querendo o quê? Alguma sacanagem tem nisso. Nos entregar os ETs? Existe uma criminalização da solidariedade. Isso. Na sociedade. Aliás, essa expressão é maravilhosa. Vocês, meninos, tem um monte de gente aqui que é ligado ao estúdio, atenção. Criminalização da solidariedade. Isso é espetacular. Mas eu acho que é isso que acontece na sociedade. É uma coisa meio... alguma vantagem está levando. Esse cara deve ter algum esquema, deve ter algum interesse. E é isso que se constrói. Quer dizer, você não precisa sentir fome para você se indignar que o Brasil tenha 33 milhões de famintos. Uma das maiores figuras que nós tivemos na luta contra a fome, o grande Betinho, grande referência... O Betinho não era um faminto. Não é? Você não precisa não ter casa e estar debaixo da chuva para você se indignar que num país rico como o nosso tenha 7 milhões de famílias sem casa e tenha gente morando em área de risco que numa chuva morre em 65 lá no litoral norte, em São Sebastião. Parece que Aliás, as pessoas podem odiar a Revolução Russa, mas dois dos grandes revolucionários russos nunca tinham sido pobres na vida. Claro. Que é o Lenin e o Trotsky. Pois parece que existe Não que ele seja isso, estou falando... Parece que existe uma certa ideia que, no fim do dia, é desmoralizar qualquer causa que seja coletiva, que seja solidária, que seja, de algum modo, antissistêmica. Não pode. E você sabe que Nesse livro, aqui, Sem Medo do Futuro, editado na Contracorrente pelo nosso grande parceiro Rafael Valim, conduzindo ali junto com a turma, com o Valfridão. O Valfrido foi uma das pessoas que me estimulou a escrever isso. E que o primeiro texto desse livro é um conjunto de textos, e o primeiro texto diz uma coisa que a gente estava conversando aqui até agora, que é o que eu aprendi com o Sem Teto. Eu escrevi esse livro também como uma espécie de um tributo ao MTST e ao Movimento Sem Teto. Você sabe, Reinaldo, quando eu entrei na vida político-partidária, comecei a disputar a eleição, eu tive reuniões, você vai conhecer as pessoas. Você está numa eleição, aí vem um marqueteiro te procurar, eu vou conversar com as pessoas. E boa parte dos marqueteiros com quem eu conversei falavam, Boulos, o teu problema o teu calcanhar de Aquiles é o MTST. O teu calcanhar de Aquiles é que você tem a fama de invadir terreno, invadir prédio, invadir a casa das pessoas. E você tem que se desvincular disso, você tem que começar quase que falar mal, renegar isso. Era meio essa ideia. E eu falei, olha,
Eu posso perder uma eleição, 2, 10, todas. Mas isso eu não vou fazer. Para mim, a eleição, inclusive, tem que ser um espaço pedagógico de explicar o que é a luta digna, justa pra caramba dessas pessoas. Até porque, né, Guilherme, a grande reforma de que não se fala que o Brasil precisa fazer, que é uma reforma capitalista. Você pode até ficar bravo, mas é uma reforma capitalista, se chama reforma urbana. É verdade. A reforma urbana. Confiram dignidade ao capitalismo brasileiro, pelo amor de Deus. Vamos fazer reforma urbana. Vamos parar de matar pessoas soterradas. Entende? Fazendo a reforma urbana. Né? E esse senhor aqui é um arauto da reforma urbana. Está declarando o voto dele? Não, nem sei se vai ser candidato. A reforma urbana, os mercados, isso, você sabe que eu escrevo os mercados assim com Z, né? Eu falo os mercados e boto um acento, né? Porque eu não sei quem são essas pessoas. Eu sei. Não, também sei. A grande questão hoje é fazer reforma urbana no Brasil, inclusive para movimentar a indústria de construção, para dar emprego, para fazer a grana girar no Brasil. Mas eu quero assim, dizer uma coisa que eu não queria deixar. Você falou da reforma urbana. Porra, a França é comunista? Acho que não. A Espanha é comunista? As experiências que nós estamos vivenciando hoje, por exemplo, em Paris, em Barcelona, do ponto de vista de debate de reforma urbana, de outro modelo de cidade, é absolutamente sensacional. O projeto Paris 15 Minutos, da Ana Hidalgo, reduzir distâncias, dar oportunidade para as pessoas mais pobres morarem perto do local onde tem infraestrutura, serviços públicos, geração de emprego e renda, né? Levar a periferia para o centro para a periferia, criar uma mobilidade verde. Se as distâncias diminuem entre local de moradia e local de trabalho, você não precisa necessariamente usar automóvel para locomoção, a qualidade de vida melhora. Esse debate está sendo feito no mundo todo. Em São Paulo, o debate da prefeitura da maior cidade da América Latina é arrancar a barraca de morador de rua. Guilherme, ainda bem que você... Vamos dar a mão aqui, a gente tem terminado assim, né? Eu posso dar a mão pra ele? Ainda bem que você fugiu lá do conforto do seu quarto. É isso aí.